Então a gente vai ter as aulas. Então, gente, eu gostaria de saber de vocês em relação ao que foi visto nesse bimestre, principalmente na nossa última aula, em relação à administração estratégica, principalmente no que tange a olhar grandes organizações sobre essa visão deles, né? Porque nós falamos aí de 3 itens, que inclusive é o foco do nosso pequeno trabalho que eu pedi para vocês colocarem dentro do portal, que é missão, visão e valores. E dá para perceber muito bem quão as empresas são focadas em atenderem a essas itens. E não sei se vocês perceberam, igual eu tinha falado anteriormente, eles colocam isso, ou deveriam colocar isso de forma bem clara, né? Esses grandes tópicos da organização. Eu gostaria de saber de vocês se, em relação a não somente o último tópico que fala de administração estratégica, mas a administração como um todo, ficou claro. Isso é muito importante, porque na aula de hoje eu tenho programado para que a gente reveja rápido todos esses conceitos e faça Kahoots. Até estava conversando com a nossa amiga aí, Rafaela, né? Que ela teve dificuldade em acessar os Kahoots. O que eu fiz? Eu deixei vários Kahoots, criei novos Kahoots em cima das grandes dificuldades que vocês tiveram naqueles anteriores. Então, eu criei para cada tópico desse que é de administração e conceitos de finanças, eu criei um Kahoot com 10 questões, mesma coisa acontecendo com administração estratégica. Só que essas 10 questões foram pensadas dentro daquelas que a gente fez o primeiro Kahoot, onde vocês tiveram maior dificuldade. Então, é muito importante a gente rever esses conceitos. Tanto esse Kahoot agora, que se chama Revisão dos Conceitos de Finanças e Revisão de Administração Estratégica, eles servirão como base para a prova, além do material que está colocado dentro do portal, né? Todos os slides completos. Mesma coisa, assim, né? O professor fez esses slides da revisão, o slide é simplesmente aquele mais completo, enxugando em alguns tópicos, sendo mais específico. Nada impede, e é importante que vocês vejam os tópicos inteiros e também as aulas que a gente gravou para vocês. Tá? Até aqui, para vocês, eu sei que as aulas, como eu já tinha comentado antes, nessa primeira etapa, e não tem como ser diferente, são muito... tem poucos exercícios, é muito complexo a gente inserir isso. Por isso até da gente utilizar Kahoots, né? Não tem como montar exercícios, não tem números, né? Vocês são engenheiros, gostam até de incluir números, mas aqui a gente tem que entender, e a gente vai falar muito sobre conceitos, né? Então é muito importante vocês entenderem alguns conceitos e ficar muito claro para vocês. Antes de começar a falar sobre empreendedorismo, que é o nosso segundo tópico dessa disciplina, é muito importante que vocês entendam como funciona uma organização, quais são esses conceitos que eles chamam de perenidade da organização, que inclusive até é um conceito contábil, tem um conceito contábil na contabilidade. A contabilidade ela tem alguns princípios, um deles é que a gente chama de princípio da continuidade. Esse princípio está muito em voga aí com o que a gente está vendo na nossa disciplina. Ele diz o seguinte, que uma organização, a vida dela é considerada infinita, vamos dizer assim. Ela tem uma continuidade, e se por acaso essa continuidade for clara, na verdade, for demonstrada que ela não tem mais continuidade, ou por conta de prejuízos, ou até mesmo de algum evento que pode estar acontecendo, um exemplo desse aí da pandemia, ela tem que ser relatada. Tá? E como é que eu consigo dar continuidade para uma organização? Vocês perceberam muito bem que a administração é muito foco disso. Né? Se eu tenho uma administração bem centrada, eu consigo dar continuidade para a organização. Prova disso que com essa pandemia, muitas das organizações aí que a gente nunca pensava que iam quebrar, quebraram, estão quebrando, estão fechando as portas, por conta de falta de planejamento e até mesmo de uma administração, né, comprometedora. Então, vamos fazer uma revisão rápida sobre essa parte de revisão de administração e conceitos de finanças. Eu acho que é muito importante para nós, tá bom?
Só deixa eu compartilhar com vocês essa apresentação, que inclusive já está lá no Ava, que é um resumão do que a gente já viu. Não tem tantos slides, mas é para a gente. Está aparecendo aí para vocês? Estão conseguindo enxergar, pessoal? Sim. Tá. Então, é, antes de falar de administração, é importante entender os conceitos de organização, que a gente também viu. Então, o que são as organizações? Elas são grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar objetivos em comum. E aqui ele é bem amplo, né? Pode ser entidades filantrópicas, pode ser entidades que visam lucro, o conceito mais amplo que tem. Tem características comuns de qualquer outra organização, ela tem aí um propósito, uma finalidade, a gente até viu nesse exercício que a gente veio de missão e valores, muito por conta disso. São compostos de pessoas e tem uma estrutura que define e delimita qual é o comportamento e responsabilidade de cada membro. Então tem toda uma estrutura que essa organização está fixada. O que é a administração propriamente dita? Então, esse se trata de um processo, consiste aí na coordenação de trabalho dos membros da organização e na alocação de recursos organizacionais para alcançar os objetivos aí estabelecidos de uma forma eficiente e eficaz. Então, lembrando que eficiência e eficaz é fazer a coisa certa no momento certo. Não adianta eu também tentar ser eficiente, mas não sou eficaz, ou tentar ser eficaz sem ser eficiente. Então, aqui é fazer a coisa certa no tempo certo. Quem é um administrador? O que é um administrador? Então, nós estamos falando daquela pessoa, que eu chamo de administrador ou gestor, que trabalha coordenando e dirigindo atividades, né? Então, ele tem até características específicas para exercer essa função. Tem a responsabilidade de ajudar esses trabalhadores na área operacional a alcançar os seus objetivos. Pode ser classificados em níveis dentro da organização, dependendo da atividade que ele é responsável. E nós também temos os trabalhadores e funcionários, são aqueles que trabalham direto na realização de tarefas, mas ele não tem responsabilidade de gerenciar ninguém, então são os executores das tarefas. Nós também vimos que por conta de ambiente da organização dentro do nosso país, nós temos algumas mazelas que talvez ficaram mais visíveis com essa pandemia. Uma delas, que inclusive até estava vendo hoje, reduziu um pouco, que é a carga tributária. Então, eu estava vendo agora na UOL, apareceu que o Brasil ele diminuiu ou acabou com a taxa de importação para o arroz, por conta do preço que está exorbitante. Então, nós temos um grande problema, que é a nossa elevada carga tributária, que chega a quase 40% do produto interno bruto. Então, esse é um problema no caso da administração da empresa. Ah, mas por quê? Porque tem organizações que fica inviável trabalhar se quiser pagar o nível de tributo que é exigido dela. Tem algumas situações que não tem nem condições. Eu lembro muito bem que a gente trabalhava no banco analisando frigoríficos. E frigoríficos são um tipo dessa empresa. O nível de tributação deles é muito grande, ao ponto de existir muita informalidade por conta disso. Elevados custos de financiamento. Então, taxa de juros é muito elevada, é uma das maiores do mundo, e que torna aí o custo de financiamento muito elevado para as empresas. Então, para dentro daquela lógica de manter perene uma organização, é muito importante saber que só com o resultado obtido da organização, você não consegue investir em imobilizado, em renovar processos dentro da organização. Então, é necessário você captar recursos. Ou captar recursos emitindo ações ou arranjando novos sócios, ou captar recursos junto a banco. Então, quando se fala que elevadas custos de financiamento, é a taxa de juros que é cobrada. Nós temos uma burocracia em todo o processo, embora que estejam tentando melhorar isso, mas a burocracia dentro do processo de formalidade dentro das administrações é muito grande. Isso emperra muito a administração dentro das empresas. Nós temos produtividade reduzida, a maioria das empresas possuem administração familiar, que é um grande problema,
E a maioria das empresas no Brasil são micros e pequenas empresas, não são grandes organizações. Então, outro ponto que é dado importante aqui em relação à importância da administração, 50% dos novos negócios, eles falam nos 2 primeiros anos de atividade. E a grande problema de mortalidade dessas empresas é por conta da péssima administração que é feita. Já começa num ponto que a gente vai falar muito no segundo bimestre que a gente vai ter dessa disciplina, que é o tal do plano de negócios. As empresas começam rodando antes de serem planejadas. Então, aí que já começa errado. Então, o grande problema aqui é falhas gerenciais que já começam na sua própria organização. E pessoas despreparadas para gerenciar uma grande organização. Ser empreendedor exige muito conhecimento, exige muita atualização, exige muita renovação, a gente vai ver isso. Os custos de uma administração ruim não se limitam aí apenas a esses problemas de captação de recursos financeiros e materiais, mas também nos elevados custos para a sociedade. Então, tomar cuidado que uma empresa, ela também, a gente até está vendo isso em economia, né? Ela é uma unidade dentro do sistema econômico. E se por acaso uma empresa quebra, ela leva muito problema social para fora da empresa, né? Quantas pessoas que nós estamos tendo aí desempregadas? Então, uma administração mal feita acarreta aí uma série de problemas. Por outro lado aí, uma vez que quase todas as pessoas trabalham em organizações, em algum momento da sua vida serão administradas ou irão administrar o trabalho dos outros. Então, pense que agora, com essa pandemia, muitos brasileiros foram jogados fora do mercado de trabalho, foram demitidos, começaram seu próprio emprego e tiveram que administrar pessoas, estão tendo dificuldades. Tá? Então, é importante que entendam o que é administração. Tem desafios para o administrador, não é um trabalho fácil, ele é complexo. Você vai ter que lidar com pessoas, sabe-se que pessoas têm comportamentos diferentes, formações diferentes, personalidade, conhecimentos e ambições, que você vai ter que saber administrar isso. Tem que conseguir motivar os seus subordinados em ambientes de incerteza ou até mesmo de permanente mudança. Pense na dificuldade que os administradores estão tendo de conversar com os seus comandados para que eles continuem na empresa, continuem acreditando na empresa, mesmo sabendo que tem um grau de incerteza muito grande que vem pela frente. A gente não sabe como é que vai ficar pós-pandemia o país, né? Tem que tomar decisões difíceis relativas à distribuição de recursos escassos. Então, não temos como captar recurso, nós temos também uma legislação trabalhista muito pró ao funcionário. Não estou dizendo que não tenha que o ser, mas a nossa legislação, a CLT, que rege as leis trabalhistas, exceto essas últimas mudanças que ocorreram, ela é originária de 1946. E o mundo mudou, né? Bastante coisa. Então, a gente ainda temos dificuldades por conta de que o custo maior hoje dentro das organizações é a mão de obra. O sucesso de um bom administrador depende muito do desempenho dos outros. Então, tem que saber liderar é uma, é uma competência muito importante dentro das organizações. E o administrador ele desempenha um papel muito importante. Os gestores com qualidade, eles são considerados aí uma mercadoria rara do mercado de trabalho. E é óbvio que eles são muito bem pagos. Então, a gente até viu nos slides anteriores que o salário dessas pessoas são bem cotados no mercado. Recebem aí o reconhecimento da comunidade, são formadores de opinião, têm possibilidade de trabalhar com variedade de pessoas, têm oportunidade de pensar criativamente, inovar e utilizar a imaginação. Então, o administrador tem muitos benefícios, né? É necessário que ele tenha uma visão global. Vamos falar num contexto de hoje. Não adianta nada você pensar localmente para ser um administrador hoje. Só lembrando que aqueles administradores que pensam
em apenas atuar no mercado local, na verdade estão se limitando e cada vez mais, né, com esse advento aí de uma nova era de pós-pandemia, que trouxe o futuro mais perto da gente, se vocês forem pensar, o futuro que muitas vezes ia alcançar daqui a 5 anos, todo mundo começaria a mexer com a internet, a conseguir fazer todas as transações bancárias, direto no computador, muita gente ainda nem tinha se tocado de como se utiliza, tiveram que da noite para o dia fazer isso. Então, hoje o mundo mudou e as organizações também tiveram que se adaptar a isso de forma muito rápida. Então, tem que ter essa visão global. Os administradores necessitam entender diferentes modelos culturais, a gente até falou de quem exporta, a dificuldade aí de você também entender cultura de cada país para o qual você está mandando teu produto. As organizações devem ser flexíveis e rápidas para atender a mudança de mercado. As redes e o trabalho em equipe, elas têm que substituir aquela hierarquia rígida. Vocês podem ver que muitas das hierarquias hoje estão caindo por terra. E agora, cada vez mais, né, se você for ver bem, com a instituição aí do home office, o gerente ou o administrador não vai estar mais controlando olho no olho o funcionário. Então, ele vai ter reuniões periódicas, mas o funcionário vai estar longe do sua área de trabalho. Então, cada vez mais vai ter aí eu diria, uma autonomia maior para as pessoas que estão trabalhando em home office. Necessidade de uma força de trabalho mais qualificada, cada vez mais, né? Se você for ver bem, tem gente aí muito, mas muito qualificada trabalhando em subempregos por conta de que o desemprego está muito grande e muitas vezes não consegue se encaixar no mercado. Então, o foco na satisfação do cliente, tem que lembrar muito bem, mas eu atuo na área de administração, não preciso me preocupar com o cliente. Não. Então, nós vimos lá em administração estratégica que, né, o CEO da empresa, ele tem que estar pensando em todas as áreas, inclusive no principal item dele, né, que é a satisfação do cliente. E também trabalhar com ética nos seus negócios. Então, esse é um ponto que a gente está vendo no nosso país, em todas as esferas, que infelizmente, né, está sobressaindo aí sempre em notícias. E não é só porque todo mundo fala mais na questão do governo, mas a gente vê muita empresa, né, trabalhando com a ética questionada. As empresas devem cada vez mais estar se profissionalizando nas áreas gerenciais. Assim como toda a ciência ela tende a ter uma evolução. Então, a parte de administração teve uma evolução absurda e eu acredito que agora também vai ter um salto imenso depois de tudo que a gente vai passar nessa pós-pandemia. Então, eu fiz um pequeno resumo aqui, gente, do que a gente viu em administração, tá? Pessoal, tem alguma dúvida em relação a isso? Claro, os slides completos ainda estão lá originais, ainda na aula que a gente deu, lá no início. Eu vou fazer agora aqui passar para vocês em relação à administração estratégica. Então, aqui o conceito geral da administração é como funciona a administração, para que ela serve, quais aí a importância dela existir. Agora vamos ver, dentro dos conceitos, os conceitos aqui que envolvem a parte a gente chama aí de revisão de administração estratégica. O que nós vimos de revisão estratégica, de administração estratégica? Lembram o que é uma administração estratégica? Vamos lá, todo mundo está me escutando? Administrar, todo mundo já sabe o que é, mas agora administrar estrategicamente. Então, aqui envolve, deixa eu até compartilhar com vocês aqui, o que envolve estratégia. Então, na verdade, esse termo já veio em função da arte militar. Então, a estratégia envolve na parte militar é planejar, executar movimentos e operações de tropas e outros equipamentos de guerra, chamando a atenção aí para os termos planejar, executar movimentos de operação. Então, grande foco da estratégia veio através das guerras.
Nas organizações não deixa de ser também uma guerra, porque você tem do outro lado concorrentes que estão chegando a cada instante, que a gente chama de novos entrantes, e você tem que estar se planejando e executando movimentos para não perder a sua fatia de mercado. Mas isso eu tenho que pensar em longo prazo, eu tenho que ser visionário em algumas coisas. Então, quando nós estamos falando de administração estratégica, nós sempre estamos pensando em questões de longo prazo, tá bom? Então, aqui, só relembrando os conceitos propriamente de estratégia, e que envolve também a administração estratégica, que Cornell e o Wright falaram, né? Então, quando se fala em administração estratégica, a gente diz que é um processo contínuo, interativo, realimentado, que visa manter a organização como um conjunto propriamente integrado ao seu ambiente. Por isso que é muito importante, a gente viu e já conversou sobre isso, de entender o ambiente que a empresa está trabalhando. O ambiente se entende todos aqueles que se relacionam com a empresa, desde funcionários internos, né, fornecedores, clientes, governo, fisco e tudo mais. Outra definição de estratégia ou administração estratégica é de Wright, que estratégia refere-se a planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com a missão, objetivos gerais da organização. Então, por isso até que o nosso exercício lá que vocês têm para entregar até às 23h59, eu aumentei o prazo, está muito ligado que vocês entendam e que abram, né, o site dessas empresas, e ali vocês têm duas grandes empresas, né, uma em nível mundial e a outra muito, eu diria regional, porque é aqui do Paraná, mas ela já está pensando, igual a Natura, a se internacionalizar. Então, aqui nós temos quem elas são, quais são os valores que estão envolvidos e como que ela se estrutura. Começa até pela organização do seu próprio site, né? Então, o pessoal está comentando aqui um pouco antes de nós começarmos a nossa aula, em relação a alguns que já fizeram, tiveram dificuldade muito grande de achar de forma muito clara no site do próprio Boticário. E que a Volvo é muito mais fácil, inclusive está escrito isso em vários locais, né? Então, realmente é isso. Uma clareza como que a empresa coloca isso e tem que ficar muito claro qual que é a visão de longo prazo. Então, quando você está falando de um planejamento ou a implementação de administração estratégica, organização, o grande objetivo disso é colocar essa organização numa situação privilegiada. Então, eu já até falei várias vezes aqui, mas aquela organização que está preparada, ela sempre vai beber água mais limpa. Depois vai vir todo mundo, né? E quem chegar por último é porque não se preparou para aquela situação em relação ao mercado. Lembrando que a administração estratégica é um processo contínuo, não para nunca, mesmo porque os eventos acontecem, ela tem que sempre estar retroalimentando, como eles chamam. Ele é interativo, ele acontece com todas as áreas, não somente com as áreas internas da organização, externamente também falando. Não é somente para dentro da organização, para fora também. Ela também não deve provocar interrupção absoluta no processo. Vamos parar só para fazer administração estratégica. Não, você tem que tocar a atividade hoje, mas pensando sempre no futuro. É um processo que deve ser repetido quantas vezes for necessário. Então, se for necessário eu rever todo o processo, cada vez, não tem importância. A questão é sempre procurar aí, lembrando aquele conceito inicial que a gente falou de eficiência e eficácia, da organização e pensando nisso num processo de longo prazo. O processo sempre deve nortear pelo cenário atual da organização. Então, lembrando que essas decisões de planejamento estratégico, eles acontecem em 3 níveis, no nível estratégico, que é o maior, né, a administração do topo, ali, que a gente chama onde estão é muito focado na empresa como um todo, tem uma forte orientação externa, orientação de longo prazo, objetivos e planos gerais genéricos, o que a gente chama de estratégico. É o grande plano, né? E no nível tático, que envolve a parte de gerentes, que é muito focado em unidade ou departamento, orientação de médio prazo, definir as principais ações e empreender para cada unidade. E a parte operacional, que é o supervisor de primeira linha. O foco está em atividades mais rotineiras, procedimentos específicos, e aqui eles vão especificar os resultados esperados do grupo dos indivíduos. Então, aqui, quais os níveis que a organização tem que estar preocupada? Claro, a gente até falou do envolvimento de todas as áreas.
Aqui, a definição do planejamento estratégico, a técnica administrativa que, através da análise do ambiente da organização, cria consciência das suas oportunidades, ameaças, seus pontos fortes, pontos fracos, para o cumprimento da sua missão através dessa consciência. Estabelece aqui os grandes propósitos da organização, deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos. Então, aqui é olhar a organização e ter uma visão de longo prazo. Por isso que até o nome estratégico eu tenho que estar muito preocupado em olhar para dentro da organização, ver aí meus pontos fortes, meus pontos fracos, mas eu também tenho que olhar para fora da organização. Tenho que olhar minhas novas oportunidades e possíveis ameaças em relação à minha organização. Um novo produto que pode simplesmente acabar com a organização, um novo concorrente que compra quase que todos os outros pares, daí se torna um grande concorrente, muitas vezes pode afetar toda a minha organização. Esse planejamento estratégico está visando tudo isso aí. Então, aqui são os grandes pontos do planejamento estratégico, né? Conhecer muito bem o seu negócio, a amplitude, né? Até onde que eu quero chegar. Quero ser apenas regional, quero ser mundial, quero ser nível nacional. Então, como é que eu vou fazer essa interação? Ter a perfeita interação entre fatores externos e fatores internos. Eu não posso olhar simplesmente para dentro da organização, para fora também. Conhecer sua real capacitação. Quando se diz real capacitação, é o principal negócio da organização. Eu já comentei isso aqui, mas muitas organizações quebram por não olhar, né, a sua principal finalidade. Muitas vezes vão olhar lá para a principal missão deles e não é hoje que eles estão praticando. A sua principal vocação eles estão desvirtuando. Então, é muito importante que ela não saia dessa principal capacitação. Ou até altere, né? Mas não pregue uma coisa e faça outra. É isso que o planejamento estratégico tem que alinhar. Conhece sua vantagem competitiva e as do concorrente e o que o mercado quer comprar. Então, aqui a visão de se conhecer internamente e conhecer externamente. Vantagem competitiva, essa é uma palavra-chave na organização. No que eu sou melhor? Né? O que eu faço melhor que o meu concorrente? Por que eu estou nessa posição de mercado? Porque eu tenho uma vantagem competitiva. Eu já falei para vocês, né? Produto pode ser uma vantagem competitiva, mas ele tem data de validade, ele pode ser substituído, pode ser copiado. Uma coisa difícil de copiar é prestação de serviço, que envolve uma série de competências envolvidas. Outro ponto aqui no planejamento estratégico, ter uniformidade de atuação, atuar de forma parecida em todas as suas áreas dentro da organização, ter caminhos alternativos, o tal do plano B, ter entendimento e comprometimento dos resultados. Então, não adianta nada estabelecer metas e não verificar se as metas foram cumpridas. Vocês, provavelmente, que trabalham em grandes empresas, já trabalharam, fatalmente se deram de frente com metas e vocês nem sabiam por que vocês estavam fazendo aquilo. Aquilo está dentro desse grande plano estratégico da organização. Ter acompanhamento e avaliação em tempo real. Então, é importante acompanhar isso aí. Então, os grandes motivos de uso para contrabalançar incertezas, concentração e atenção nos objetivos, otimizar o modelo de gestão da empresa, otimizar e atualizar, né, muitas vezes ele está totalmente equivocado, facilitar o controle e avaliação, aprimoramento e resultado, identificar oportunidades e consolidar a vantagem competitiva da empresa. Consolidar quer dizer, eu vou continuar atuando naquilo que eu sou bom e melhorar esse aspecto. Outro ponto aí, dentro daqueles itens de planejamento, né, nós vimos o planejamento estratégico, é que tem o tático. Então, aqui, o planejamento tático ele é mais considerado no curto prazo, ele é predominantemente quantitativo, mexe com números, né, abrangendo decisões administrativas e operações visando a eficiência da organização. É no planejamento tático aqui que são explicitados os objetivos e estratégias, que é a parte, por exemplo, de quanto que vai ser de produção, quanto vão gastar em marketing, finanças, pessoal, etc. E o operacional, né, que é a formalização em metodologia do desenvolvimento e implantação desses resultados específicos a serem alcançados pelas áreas funcionais da empresa. E o que a gente viu também no nosso exercício, né? Missão, ambiente, objetivos e metas. Missão
visão e valores. Então, missão é o papel principal da organização, o ambiente aonde que ele está, tudo que influencia os negócios da organização. Aqui ele tem que ter muito uma visão de longuíssimo prazo. Vamos dar o exemplo da Volvo aí, né? Então, o que a Volvo tem que estar preocupada aqui com o ambiente onde ela está? Ela não vive num ambiente tranquilo, tem concorrentes e concorrentes fortes, né? Então, tem muito tecnologia que tem que ser desenvolvida. Ela trabalha em vários segmentos. Então, ela não produz apenas carros, ela produz caminhões, ela produz ônibus. Então, ela tem uma série de produtos que concorre com grandes organizações. Então, esse ambiente é bem competitivo. E com mudanças de tecnologias que agora, cada vez, é um mercado consolidado, mas que está tendo uma mudança radical. Então, nós estamos aí com o carro elétrico chegando e o carro, o caminhão, tudo movido a eletricidade por conta de energia limpa. E essa empresa tem que estar se preocupada nesse aspecto. Tudo apenas um exemplo, né? Do ambiente que está modificando para voo. Os objetivos dentro da organização aqui, dentro está falando de planejamento, é os aspectos concretos que a organização deverá alcançar para seguir a estratégia estabelecida. E metas aqui é a codificação, né, dos objetivos a serem atingidos no longo prazo. Então, só relembrando, missão, quem somos, negócio da empresa, objetivos compartilhados, a situação onde ela está, análise externa, oportunidades e ameaças, essa análise interna, forças e fraquezas, isso aqui é muito o que a gente já viu também, ou vocês já viram falar de análise SWOT, e a visão de futuro, o que eles querem ser. Metas, objetivos, estratégias, táticas, como alcançá-los. Se eu tivesse que dizer assim, ó, um resumo de administração estratégica, está muito ligado a esse quadrinho aqui. E por que é importante ter aqui um planejamento estratégico? Porque eu vou conseguir envolver todas as instâncias da minha organização para alcançar um objetivo comum. Quando eu faço essa união, a gente até comentou sobre isso, eu faço com que essas pessoas que estejam envolvidas dentro da organização se sintam importantes. E até de forma transparente, né, mostrando que eles também fazem parte dessa engrenagem. Líderes e liderados são corresponsáveis por planos de ações que levarão aí a empresa a atender os seus objetivos. E a gente viu 20 e tantos benefícios, né? Então aqui vamos ver os três, quer ver? Os três maiores que a gente viu no início. Quais são os benefícios de uma boa administração estratégica? Então, o primeiro deles é benefícios financeiros, como a melhoria da lucratividade. Muitas organizações pensam em fazer dinheiro, mas somente no curto prazo e não se preocupam no longo prazo. Aqui que a gente chama benefícios financeiros com melhoria da lucratividade, perenes, né, que isso aconteça sempre. Eu sempre tenho que estar um passo adiante do meu concorrente. Por isso que a administração estratégica é importante nas organizações. Maior comprometimento dos membros da organização e das metas traçadas de longo prazo. Então, aqui, você não coloca apenas o dia a dia na mão dessas pessoas, eu coloco também objetivos de longo prazo. E eu avaliar se no ambiente da organização a empresa está... Verificar se ela está criando proteção contra qualquer outra surpresa de mercado que vem aí alterar a situação de mercado dela, concorrência, novos produtos e tudo mais. Então, se eu estou me preocupando com isso, eu estou tendo benefício financeiro, maior lucratividade, estou aumentando o engajamento desses meus profissionais e também estou sempre olhando a espreita do mercado, não estou esperando as coisas acontecerem para depois tomar uma atitude mais reativa. Estou sendo, na verdade, proativo em relação ao mercado. Tranquilo aqui? 43 minutos, dá tempo ainda para a gente fazer um Kahoot. Só que agora a gente vai ter que escolher o Kahoot. Vocês querem de administração estratégica ou de administração total, como um todo? E administração estratégica, né? Deixa eu desconectar aqui e conectar o Kahoot para vocês. Alguma dúvida, gente, em relação a esses dois conteúdos? Vou abrir o Kahoot aqui.
Dúvidas? Parto do princípio que se ninguém falou é porque todo mundo está entendendo o que a gente está falando aqui. É óbvio, né, gente? Vocês vão ter que revisar esse material. Tem as aulas gravadas. O que eu estou falando aqui vai ter, né, em outras aulas também. Mas é muito importante vocês entenderem o que está sendo falado, o que o professor está falando aqui. Então vamos lá. Eu fiz. Deixa eu colocar aqui para ver se o pessoal está. Estão conseguindo enxergar o Kahoot ou não está aparecendo aí? Está compartilhado, gente? Não, Kahoot não, professor. professor. Não? Veja lá. Acabei de passar aí. Agora Tá. sim. Vocês vão verificar esse que tem uma menininha com a calculadora na frente aqui, são o que eu montei para vocês de revisão. Eu fiz mais curtos. O que eu fiz? Na maioria dos Kahoots que tem aí dentro da nossa disciplina, eu fiz em torno de 15 a 20 perguntas. Na nossa revisão, eu peguei dessas 15, 20 perguntas, aquelas que vocês tiveram mais dificuldade. Então, a gente vai fazer a revisão em cima delas. Tá? Então, aqui, na disciplina aqui de administração estratégica, 10 perguntas, e na de conceitos de revisão de administração e finanças, mais 10 perguntas. Claro que eu fiz também para o sistema financeiro e para economia, que é a nossa próxima disciplina. Então, vamos lá pegar aqui a administração estratégica. Acessem aí os seus aplicativos. Nós estamos na sala em 16 pessoas, então vamos ver o máximo possível. Essas salas, os Kahoots, cabem até 50 integrantes, 50 jogadores. Deixa eu colocar aqui o PIN do Kahoot. Professor, os Kahoots anteriores, o senhor consegue disponibilizar o PIN de forma fácil ou não tem como? Não, os Kahoots anteriores você consegue acessar, que nem eu havia falado para vocês, dentro do mesmo aplicativo, tá? O que vocês vão ter que fazer? Você vai ter que tem uma lupinha logo no início do teu aplicativo, no teu lado direito, bem em cima. Aí você vai ter que colocar Luiz underline Itamar. Daí, Eu não sei se no computador é um pouco diferente, mas pelo aplicativo eu particularmente estou tendo um pouco de dificuldade em encontrar eles. qualquer coisa eu mostro para você depois, no final da aula, tá bom? Quando eu pesquiso pelo nome do professor, ele aparece alguns Kahoots bem antigos. Não, mas agora tem novos, lá. Se for Então, buscar, você vai colocar, inclusive, que eu fiz agora, que vai ter essas da revisão aqui, e tem outros também. Podemos começar, gente? Então, quem quiser entrar, entra na sequência aí. Tem 9 jogadores, vamos lá.
Então, a gente viu aí que a pirâmide da administração é a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Tá? Então, tem aquela pirâmide azul que a gente acabou de ver. Essa é a pirâmide da administração. É considerado um dos benefícios da administração estratégica o maior comprometimento dos membros da organização com as metas traçadas para o longo prazo. Tá? Diferente de outros aplicativos, o Kahoot, eu já comentei com vocês, ele tem um problema. Muitas vezes eu não consigo colocar mais definições mais amplas na pergunta e nem na resposta, porque tem limitação de caracteres. Então, tem situações aqui que tem muitas abreviações, e às vezes a gente não consegue fazer uma pergunta ampla. Em economia e custos, para quem vai participar dessa disciplina, eu montei um outro quiz, mas em outro aplicativo chamado Socrative. Depois aí, se der, a gente vai usar ele hoje. Tá? O nome é Socrative para estudantes. Vocês podem até baixar. Ele é bem simples, a gente vai, depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Aqui, no nosso caso aqui, ó, é considerado os benefícios da administração estratégica, é o maior comprometimento dos membros da organização em relação às metas. Vamos para o próximo agora. Aqui, aspectos concretos que a organização deverá alcançar para seguir a estratégia estabelecida. Então, aqui não são os objetivos. As metas é a parte mais quantitativa, né? Tá? Objetivos. Bom, realizado pela alta administração, já estamos falando de planejamento estratégico, né? Então, onde é avaliada a relação da empresa, o seu ambiente e a distribuição de lucros. Aqui, o planejamento estratégico ele é bem amplo, que é o caso aqui. Planejamento estratégico.
estão considerados como áreas funcionais, onde se origina a administração da empresa, então a alta administração. Inclusive é bem parecido com o anterior, né? Planejamento quantitativo de curto prazo, abrangendo decisões administrativas, e operações visando a eficiência da empresa, nós estamos falando de planejamento tático. Tá? Essa questão aqui, gente, vou dizer para vocês, está errada a pergunta, errada a resposta. Vamos lá, essa aqui, tá? Mas que nem faz sentido, a pergunta não faz sentido com a resposta, não é para ser de afirmativo ou falso, é verdadeiro. E andou misturando aqui o Kahoot. Inclusive até de análise de SWOT eu nem tinha colocado. Vamos verificar isso aqui, tá? Então esquece isso aqui. Embora que a maioria das pessoas acertou, mas a questão de análise SWOT é uma palavra que está envolvida com ameaças, oportunidades, fraquezas e pontos fortes. Então, não tem nada a ver com afirmativo, falso, verdadeiro. As respostas ficaram erradas. Tomando cor verde. Não, acertei, cuzão. Qual a dúvida, Fábio? Perdão, professor. Tava. Então, quanto à escola de aprendizagem, a formação estratégica é um processo de aprendizado da organização ao longo do tempo. Tá? Então, essa é a resposta. Tá bom? Então, tomem cuidado aqui, que eu estou fazendo uma afirmativa aqui, ó. Das opções abaixo, qual delas não corresponde ao processo de administração estratégica? Que não é um processo contínuo. A administração estratégica é um processo contínuo. Então, não poderá provocar interrupção, é verdadeiro. O processo deve ser repetido várias vezes, se for necessário, é verdadeiro. É interativo e jamais voltado somente para dentro da empresa, é verdadeiro. O único que está aqui que não corresponde à administração estratégica é esse aqui. Vamos para o último.
Então, quando se fala aí na parte de metodologias, a formalização e do desenvolvimento e implementação dos resultados específicos de cada área, nós estamos falando de planejamento operacional. Quando se fala em a parte administrativa e toda aquela estruturação para realizar qualquer atividade, nós estamos falando de planejamento tático. E planejamento empresarial aqui não cabe a nenhum dos itens, isso aqui só está para confundir mesmo. E planejamento estratégico é ligado à alta administração. Como é que ficou aqui no pódio? Fábio, terceiro lugar. Gabriele, segundo lugar. Rafaela gabaritou. E o Felipe e o Cleverson. Então, gente, para a aula de revisão é isso. Atentem aí para os Kahoots que vocês podem acessar. Então, aqui vocês podem ver. Estão conseguindo ter a telinha aqui do Kahoot? Voltou aqui para a telinha? Estão conseguindo enxergar aí ou não? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor, dá Sim. para ver. Vocês podem ver aqui, ó. Esses aqui são novos. Então, ó, revisão de conceitos de administração estratégica, a gente acabou de ver. Revisão de conceitos de economia, a gente vai ver também na outra disciplina, mas eu vou colocar no Socrativo para vocês verem também que dá para fazer em outro aplicativo. Ó, revisão de funções de gestão institucional financeira. Aqui a revisão sobre o mercado financeiro também vai estar aqui dentro. E aqui revisão de administração e finanças, que a gente acabou de fazer também, tá? Então aqui tem os mais recentes que vão ser focos dessa primeira disciplina e da segunda também, né? Que é economia e custos, tá bom? Então, a aula de hoje eu acabo por aqui, vou interromper nossa gravação.